Bom, está de volta, então, exercício 24 do capítulo 3 diz o seguinte: seja R a reta que representativa do gráfico y igual a 2x menos 2 e A e B, os pontos em que R intercepta os eixos x e y, respectivamente. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou desenhar o nosso plano cartesiano. E aí vou te lembrar das nossas aulas anteriores. Se você olhar aqui, o nosso a ele é maior do que zero, sendo assim, a gente se trata de uma função crescente, tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui uma função crescente, tá? Qualquer uma função. Nós sabemos também que pelo próprio comportamento aqui que ele escreveu, é uma função afim, então essa daqui é mais ou menos a função que a gente espera, e a nossa função, ele vai dizer que ela se comporta como uma reta R, bem aqui, ó, seja R a reta representativa deste gráfico aqui. E aí diz que o ponto A é o ponto que intercepta o eixo X, então, ou seja, aqui no eixo X interceptado é o ponto A, e o ponto B é o que intercepta o eixo Y. Então, está aqui o meu ponto B. E aí vai dizer mais. Se O é a origem do sistema cartesiano, qual é a área do triângulo OAB? Então, seja, aqui vai ser, então, a minha origem. E eu te chamo a atenção para uma coisa. A minha Y, né, minha parte do meu gráfico de Y aqui, ele cresce e ele decresce, né? Então, perdão, vou voltar aqui, né? A origem, né, do sistema é onde todo, tanto o x quanto o y, é igual a zero. Então, a partir daqui, o meu y vai crescendo e a partir daqui o meu x vai decrescendo e para cá ele cresce. Então, ou seja, aqui o y vale menos 1, aqui vale 1, aqui vale 2 e aqui ele vale uma coordenada. E de igual modo também acontece aqui no meu eixo x. Então, ou seja, aqui vale menos 1, aqui vale menos 2, aqui vale um A qualquer. Vou chamar de Azinho, que é o valor que está aqui nesse ponto. E o valor de y, ele vale zero. Renan, como é que você sabe zero? Por quê? Porque a altura de y nessa linha aqui é zero. Assim como esse ponto B aqui, ó, a coordenada dele em x, ó, tá vendo? Vai ser zero. E vai ser zero algum B, que representa a altura. Ou seja, essa altura aqui vai valer B e essa profundidade minha aqui vai valer A. E a área do meu triângulo, que é que ele está perguntando, que vai ser essa daqui, só a gente lembrar que se trata de base vezes a altura, então, ou seja, essa daqui vai ser a minha altura, H, e essa daqui vai ser a minha base, B, né? Acabou que eu fiz apenas uma troca aqui, mas esse B se refere a esse Bzinho aqui, tá bom? Dividido por 2. Então, ou seja, essa daqui é a área do meu triângulo. Então, ou seja, eu preciso saber a diferença de 0 até B e a diferença de 0 até A para poder calcular qual é a minha base, qual é a minha altura e assim poder descobrir qual é a área do meu triângulo. E aí eu te chamo a atenção para uma coisa, olha só, eu estou procurando o zero da minha função. Lembra? Isso daqui, a letra A, aqui é o zero da minha função. E aqui, nesse momento, é quando o meu x é igual a zero. Então, ou seja, eu tenho um momento em que meu y é igual a zero, que representa o meu ponto A, e quando x é igual a zero, ele representa o meu ponto B. Então, dito isso, vou apagar esses comentários aqui e a gente vai, então, calcular dentro do nosso exercício. De que maneira? Olha, lembra que eu falei? Então, a gente precisa descobrir os momentos em que x é igual a zero e os momentos em que y é igual a zero. Então, ou seja, eu tenho aqui a minha função, vou colocar aqui y igual a 2x menos 2 e vou fazer o primeiro cálculo, quando y é igual a zero. Então, ou seja, quando y é igual a zero, o que vai acontecer? 2x menos 2 é igual a zero, porque eu substituí o meu y por zero. Significa ainda dizer, então, que x é igual a 2, esse 2 passa para o outro lado positivo e divide por 2, então x é igual a 1. Então, ou seja, o ponto A ele vai ser 1, 0. E o meu ponto B, que é quando o meu x é igual a 0, então o que vai acontecer? Y é igual a 2 vezes 0, 0, e y é igual a menos 2. Ou seja, o ponto B que eu procuro é 0, referente a x,
e y que vale menos 2. Então, desenhando agora o nosso plano cartesiano, vamos aqui desenhar o nosso plano cartesiano para ver como realmente se comporta. Então, ou seja, eu teria essa parte aqui, né? Vou fazer aqui. Então, ou seja, aqui vale 1, né, em x, então, ou seja, esse aqui é o meu ponto 1, 0, e aqui é o meu ponto 0, menos 2. Tudo bem? Então, ou seja, essa de verde aqui é a minha reta R representativa da função y igual a 2x menos 2. Então, ou seja, de qualquer maneira, a gente continua com o nosso triângulo. Então, aqui, ou seja, aqui é o meu ponto B e aqui é o meu ponto A. Poxa, não, você tinha posto o ponto A aqui e o ponto B aqui. É porque eu fiz uma reta parecida, tá bom? É apenas uma maneira de ver o gráfico, apenas para a gente situar. Esse daqui é a nossa realidade dentro do nosso gráfico, tá bom? E você pode ver que ela, de qualquer maneira, ela está crescente, tudo bem? Ela está subindo, porque o nosso A ele é positivo. Sendo assim, a nossa base continua sendo o nosso A. Vou pintar aqui de verde, né? Que, ou seja, essa daqui é a área do triângulo que eu preciso encontrar. De verdinho. Essa aqui é a área do nosso triângulo. Eu preciso saber. Então, ou seja, eu sei que o comprimento disso daqui já está falando, ó, mede 1, porque está relativo ao meu x. E a altura, ou seja, como se o meu triângulo tivesse realmente invertido, ainda permanece 2, é um triângulo equilátero, e aqui está a minha origem. Então, ou seja, a área do triângulo OAB, lembra bem? A área do nosso triângulo, ela vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, eu tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, sendo assim, a minha área mede 1 unidades de área. Por quê? Porque eu não sei se é centímetros, milímetros, quilômetros, então seria metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Então, como ele não diz qual é a unidade de área, eu geralmente ponho esse UA, né, unidades de área, para poder representar. Então, está aqui a nossa resposta, a área do nosso triângulo mede 1 unidade de área. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Lembrando que dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço e uma boa semana.